Olá vocês, como vocês estão? Pois eu vou bem. Estamos começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético, episódio 19. O tema de hoje eu quero falar sobre introspecção. Introspecção. Você lírico e eu poético. Então, eu quero falar que eu sou, apesar de muitas vezes aparentar extrovertido, eu sou uma pessoa introspectiva. Pra gente entender, pra vocês entenderem o que é uma pessoa introspectiva, vamos ver aqui o que significa aqui introspecção. Introspecção é uma reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo, sobre suas experiências. E também introspecção é a observação e descrição do conteúdo da sua própria mente, ou seja, observação dos pensamentos e sentimentos. Então é isso, eu sempre fui introspectivo. Tudo que eu pensava, sentia, eu sinto, eu não exponho para fora de forma verbal. Muitas vezes eu não converso, tipo, um problema que eu tô sentindo, eu não falo pra ninguém, eu guardo pra mim mesmo. Só que ao longo do tempo eu aprendi a colocar meus dissabores, meus desvaneios, minhas loucuras, os fantasmas da memória, psique, seja lá o que for. Então, esses problemas interiores, meus dissabores, temores, eu sempre colocava para fora de forma escrita. Isso desde a minha adolescência. Então, eu já tinha 12 anos, 13, 14, não sei, 15, tô aumentando a idade. Não, mas não sei, mas é adolescência. Aquela pré-adolescência, pré-adolescente. Então, eu sempre escrevia. Seja lá uma poesia, seja lá uma prosa, um conto meia boca, uma música. Eu também escrevi muita música. Muita mesmo, mais de 50, mas também a maioria eu joguei fora. Poema eu falei uma vez para minha professora da professora de literatura da faculdade que eu fiz. Contei a ela que eu tinha um caderno, mais de 40 poemas, tinha até soneto. Eu disse à professora que chegou um dia que eu peguei esse caderno. Quem tá mandando mensagem pra mim nesse horário? Enfim, eu disse que eu peguei o caderno das poesias, botei álcool em cima do caderno, risquei um falso, queimei tudo. Ou seja, minhas poesias que eu coloquei num e-book gratuito, vocês podem até
baixar num link no meu Instagram, @Nijon Silva. Ali não é nem metade do que eu escrevi a vida inteira, porque eu sempre tive essa loucura de repente jogar fora aquilo que eu produzi, tanto poesia como música. Música eu tenho gravado, acho que 5, tem no YouTube, mas escrevi muito mais, muito. Eu escrevi tanta coisa e nos últimos anos, de 2017 para 2019, como é que eu digo? Agora me faltou a palavra. Eu me propus a escrever algo que eu ainda não tinha escrito, porque eu já tinha escrito músicas, já tinha escrito contos, apesar de eu não ter nada mais escrito na produção, que eu queimei e joguei fora, enfim. Sim, aí minha professora quase me matou. Você merece. Eu não lembro o que ela disse. Mas eu nunca tratei a minha escrita como arte. Eu sempre tratei a minha escrita como uma terapia. Então eu tenho um desapego com aquilo que eu produzo. Então, assim, aí eu cortei o raciocínio de novo. Tô sem prolixo. Sim, de 2017 a 2019 eu propus a escrever algo que eu ainda não escrevi. Então, eu disse, não vou mais escrever música, porque também não tenho mais banda, não faz sentido. Também eu não quero mais fazer poesia. Eu ainda fiz algumas nesse período aí, mas nada que eu parar pra sentar aqui e fazer uma poesia. Então eu me propus a fazer um romance, que esse é o meu primeiro. Eu comecei de forma despretensiosa, só como terapia, e para saber se eu conseguia fazer algo que eu ainda não tinha feito. Então aí eu comecei a gostar. Eu me lembro que minha irmã viu escrevendo, aí ela me falou sobre a plataforma Wattpad, que era para pessoa publicar de forma virtual. Aí eu fui durante os 3 anos, porque eu escrevi durante a faculdade, que se eu não tivesse escrevendo durante a faculdade, eu não tinha terminado o curso de letras. A escrita do livro era um escape. Enfim, eu demorei 3 anos. Peraí, eu atropelei aqui. Eu tô muito prolixo hoje. Deixa eu lembrar aqui o que eu tô pensando. Sim, lembrei o que eu tava falando. Eu comecei a fazer o romance, escrever o romance, sem pretensão nenhuma de publicar. Talvez eu escrevesse e depois jogasse fora. Só que aí eu conheci a Wattpad, aí fui publicando capítulo por capítulo. Aí eu percebi que algumas pessoas estavam lendo
acompanhando as postagens que eu postava por capítulo. Tinha gente comentando. Isso aqui 2020 eu não sei o que foi, bateu a ideia de publicar de forma física, né? Papel, quero ver. Meu sonho era ver o romance em papel, num livro físico. É tanto que se você for agora no Wattpad, não tem mais o meu livro no Wattpad. Tem uma amostra, tem o primeiro capítulo como amostra do romance. Mas eu retirei todos os capítulos. E agora em 2021 eu vou publicar. A editora, né, vai publicar. Eu não sei se sai ainda em março, agora, eu acho que não, ou maio. Eu não sei, mas tá mais perto do que longe. Esse ano sai, 2021. Então eu sempre fui introspectivo. Eu sempre gostei de poesia introspectiva. Os estudiosos vão chamar de poesia intimista, né? Poesia intimista, que é a mesma coisa de introspectiva. Então, eu sempre gostei de ler essas poesias assim. Nada contra a poesia que fala do cotidiano, assim, do passarinho. Eu acho bonito. O passarinho. Não sei nem rimar. Eu não sei fazer poesia quando eu tô sorrindo. Que é triste, né? Mas enfim, eu sempre gostei dessas poesias intimistas, né? Que olha pra dentro de si, né? Essa poesia que explora, que tem uma exploração da alma humana, né? Então eu sempre olhei para minha própria alma para escrever. Então você, não sei se você está curioso, mas repetindo, meu e-book com poemas, os que restou, tá gratuito para download no link no Instagram, @NiltonSilva. Então, continuando, eu tô muito prolixo hoje. Se eu não gostei dessa poesia que é introspectiva, que fala da emoção, de reflexão, uma poesia de sensibilidade, né? Dos conflitos pessoais do indivíduo, né? Essa valorização do psicológico. Eu sempre tanto gosto de ler outros poetas que fazem esse tipo de poesia, como produzir também, né? Então, falar de questões espirituais e metafísicas, né? Essa exploração do consciente e inconsciente. Aí eu sempre gostei de ler Clarice Lispector, Cecília Meirelles, né? Elas têm os poemas nessa linha. Poema, prosa, tem nessa linha de intimista, a literatura intimista. Tem outros, tem Lígia Fagundes Telles, Fernando Sabino. Tô falando só brasileiro, mas tem português. Deixa eu ver se eu lembro sim, Mário de Sá Carneiro. Português? Hoje eu tô meio aéreo. Eu acho que é português.
Então, o tema é isso, introspecção, eu introspectivo, o eu. Enfim, sim, eu sempre fui tímido, apesar de parecer extrovertido no meio das pessoas, mas eu sempre fui tímido. Então a timidez ela foi caindo, digamos assim, quando eu comecei a escrever música e participar de banda de rock. Ao longo da minha vida eu tive acho que 3 bandas de rock. Todas mundialmente desconhecidas. A mais recente foi Contra Gomorra. Tem música no YouTube. É melhor vocês não ouvirem, porque é uma gravação meio que amador. E eu tava com a voz de taquara rachada. E é isso mesmo, tá bom. Agora vamos pro poema. Pro poema de hoje. Como eu já citei Cecília Meirelles, vamos ler uma poesia dela. Nem tudo é fácil. É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste. É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada. É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para sempre. É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver mais um dia. É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar os olhos e atravessar a rua. É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar que sempre falta algo. É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar. É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o próprio umbigo. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão, mas quem disse que é fácil ser perdoado? Se alguém errou com você, perdoa-o. É difícil perdoar, mas quem disse que é fácil se arrepender? Se você sente algo, diga. É difícil se abrir, mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar? Se alguém reclama de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas, mas quem disse que é fácil ouvir você? Se alguém te ama, ame-o. É difícil entregar-se, mas quem disse que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida, mas com certeza nada é impossível. Precisamos acreditar, ter fé e lutar para que não apenas sonhemos, mas também tornemos todos esses desejos realidade. Cecília Meirelles. Depois de ler, declamar, eu acho que não tem mais o que falar, não. O que eu posso dizer é que se você é introspectivo que nem eu, começa a escrever. Não precisa ser poema, não precisa ser conto, prosa, romance.
escreva. Faça que nem eu na minha tenra idade. Eu escrevi e depois jogava fora. E eu fico por aqui. Sim, antes de ir embora, mais uma vez, é a primeira vez que eu vou falar, mais uma vez. Primeira vez que eu vou falar nesse episódio, né? Hoje eu tô muito doido. Se você ouve esse podcast no Spotify, siga esse podcast. Se você ouve no YouTube, se inscreve no canal. Se inscreve. E se você quiser ver outros trabalhos, outras coisas que eu faço, me siga no Instagram, @NidjonSilva, NIDJON, Nidjon Silva. E é só entrar no link na bio que você vai ver o que tem lá e apoie esse podcast com qualquer valor. E eu fico por aqui, então já foi tempo demais hoje. Tchau, valeu, falou.